Saudamos os amados telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui neste momento, agradecendo, louvando ao nome do Senhor Jesus. Agradeço também a oportunidade ao nosso pastor e muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Mas, meu amado telespectador, vamos este momento abrir a palavra do Senhor. Lhe convido para abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, o versículo de número 2, que diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você pode perceber que neste texto, quando nós olhamos, existe uma verdade muito forte da palavra do Senhor quando nós observamos. Para onde quer que você olhe, o que quer que você faça na sua vida, a sua vida deve ser pautada naquilo em que você está olhando, naquilo que você está mirando. Qual tem sido o meu e o teu alvo nestes dias? Qual tem sido o meu e o teu olhar nestes dias? Para onde estamos olhando? Alguém diz, inclusive, fazendo uma comparação, dizendo que depende da perspectiva da pessoa. Talvez você olhe o copo meio cheio, talvez você olhe o copo meio vazio. É uma reflexão que fazem por aí afora para mostrar a importância da forma de ver, da forma de olhar as coisas. Eu queria lhe convidar neste momento para refletir sobre qual tem sido o teu olhar, qual tem sido a tua forma de olhar. Eu gostaria de lhe dizer aqui este momento, neste programa, que a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos guia, ela nos diz qual é o local, qual é o momento, qual é a circunstância e, principalmente, para quem nós devemos olhar, para quem a nossa mente, para quem a nossa vida deve estar apontando. E eu gostaria que você me acompanhasse em uma leitura ainda aqui, né, neste momento, neste programa, no segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 20, o versículo de número 12. Nós vamos ler aqui um versículo conhecido da Igreja do Senhor, segundo as Crônicas 20 e 12, que diz o seguinte: Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Veja, o texto da palavra do Senhor, ele mostra de que naquele momento Josafá estava cercado pelos seus inimigos. Ele estava de maneira acuada naquela situação. Ele não tinha perspectiva na vida dele naquele momento, mas ele ora a Deus, ele busca a Deus. E ele diz uma frase muito linda da parte do Senhor. Ele diz o seguinte, ele diz: olha, nós percebemos, nós entendemos que ao nosso redor só existem lutas, só existem provações, só existem dificuldades. Mas os meus olhos não estão postos nessas dificuldades. Os meus olhos estão postos, os nossos olhos estão postos em ti. Aonde nós temos colocado o nosso olhar? Nosso olhar, o seu olhar, meu amado telespectador, tem sido para Deus, tem sido para as obras que Deus pode fazer, para aquilo que Deus pode fazer, para o Deus que pode fazer todas as coisas? Ou você tem olhado, ou eu tenho olhado para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que está nos cercando? Josafá nos dá um exemplo muito claro. Ele não tinha saída. Ele, muito pelo contrário, ele estava totalmente sem solução. E isso é o que mais nos chama a atenção
neste texto bíblico. É o fato de ele não ter mais para onde ir. Ele não ter mais solução. Quem sabe, já abrindo parênteses para fazer uma aplicação em nossas vidas, quem sabe você está me ouvindo, me vendo neste momento e está pensando, meu Deus, eu estou sem saídas também. Eu também não tenho soluções para a minha vida. Mas eu gostaria de lhe convidar aqui neste momento para olhar para Deus. Olhar para Jesus. O olhar para Deus, o olhar para Cristo, o olhar para Jesus, ele muda, ele transforma as circunstâncias. De maneira que a palavra vai nos mostrar aqui mais à frente de que Josafá teve um grande livramento da parte do Senhor quando eles olharam para Deus, quando eles perceberam a providência divina. Eles olharam para Deus. Eu ainda gostaria de citar para que você veja que o que nós estamos falando aqui não é produzido meramente por nosso raciocínio, mas é o que a palavra diz. Abra comigo, se você puder, no Salmo de número 121, o verso de número 1. Salmo de número 121, o verso de número 1. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ele diz o seguinte, o salmista falando, ele diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Prontamente ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja o verso ainda de número 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O verso de número 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Veja a comparação que o salmista faz aqui neste momento. Não é? Ele diz, não tosquenejará. Ele diz inicialmente, eu elevo os meus olhos para o monte. Veja onde estava colocado o olhar do salmista. Não estava em Deus. Naquele momento, inicialmente, não estava em Deus. Estava no monte. Ele diz, eu elevo os meus olhos para o monte. Eu estou mirando lá. De onde me virá o socorro? Porque ele estava olhando para o monte. Ele não estava olhando para Deus nesse momento. Então ele não tinha socorro. As dúvidas vinham, os questionamentos vinham, porque ele ainda não estava olhando para Deus. Mas prontamente ele percebe que o olhar dele está direcionado para o local errado. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu gostaria de que, neste momento, você entendesse que a sua vida, a sua mente, o seu coração, ele precisa estar voltado para Deus. Ele precisa estar colocado em Deus. O seu olhar deve estar posto em Deus. De outra maneira, você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir perceber aquilo que Deus tem para a sua vida. Note que, ao olhar para Deus, o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dormirá, ele não tosquenejará, ou seja, ele não piscará o olho. Ou seja, Deus, ele de maneira nenhuma vai me perder. Porque o meu olhar pode até se voltar para o monte, mas o olhar de Deus está sempre na minha e na tua vida. Então olhe para Deus, perceba que a sua vida tem que estar posta dentro da vontade e da soberania do nosso Deus. Você precisa perceber, meu amado telespectador, eu, você, todos aqueles que desejam servir a Deus, precisamos perceber que a nossa vida não pode estar pautada em nenhuma outra circunstância que não a vontade de Deus. Ainda me acompanhe um exemplo bíblico aqui neste momento, nesta reflexão que nós estamos tendo a oportunidade de
de falar no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, o capítulo de número 1, o versículo de número 29. Observe o que diz o texto da palavra do Senhor. Ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para onde você tem olhado? Mais uma vez eu pergunto, e é a pergunta para a tua vida aqui neste momento. Para onde você tem olhado? Talvez você tenha olhado para as riquezas, talvez você tenha olhado para a sua força, talvez você tenha olhado para a sua intelectualidade. Quem sabe você pode ter os mestrados e doutorados e estar em uma posição hierárquica socialmente muito privilegiada. E talvez você esteja olhando para essas coisas e esteja dizendo: essas coisas vão me salvar, essas coisas vão conseguir me colocar em uma posição ótima perante a sociedade. Essas coisas vêm até mim e eu posso olhar para elas e ver salvação nelas. Eu gostaria de lhe dizer que o ouro, a prata e até mesmo o conhecimento, esses passam, esses podem até passar. Mas Jesus permanece para sempre. Jesus sempre permanece. Note algo interessantíssimo no texto da palavra do Senhor. Ele diz: no dia seguinte, João viu, João vê, João observa a Jesus. E Jesus estava fazendo o quê? Vindo para ele. Note que não foi uma ação de João. João não foi até Jesus, João viu Jesus. Mas Jesus estava indo até João. Jesus, ele quer ir aí, até aonde você está. E eu não estou falando isso meramente por um chavão ou por qualquer coisa, mas tão somente porque Cristo tem prazer de nos visitar. Quando nós colocamos o nosso olhar nele, ele vem até nós, ele vem até a nossa vida, ele vem até o nosso coração, ele vem até a nossa história. Depende de para onde você esteja olhando. Se você está olhando, como eu falei aqui anteriormente, para as riquezas, se você está olhando para aquilo que você pode ter, que você pode alcançar com as suas forças, muito provavelmente você vai se frustrar em algum momento, porque todos nós sabemos da falibilidade do homem, da falibilidade das coisas materiais, das coisas terrenas. Nós percebemos, nós sabemos, nós vemos que as coisas se esvaem com muita facilidade, que quando nós percebemos que quando nós mal atentamos, as coisas fogem do nosso controle. Uma doença, uma morte, uma frustração no trabalho, uma falta de emprego, qualquer coisa que venha ali abalar. Mas eu gostaria de lhe dizer aqui neste momento, de que se você olhar para Jesus, se você olhar para Cristo, você vai ter uma mudança geral em sua vida. Sabe por quê? Porque à medida que você olha para Ele, Ele vai ao teu encontro. À medida que você olha para Cristo, Cristo vai ao seu encontro. A sua vida, ela precisa estar nas mãos de Deus. Quando ela está nas mãos de outras pessoas, quando você se pauta por promessas feitas por outras pessoas, que também são humanas e que podem vir a falhar, você pode se frustrar e nunca mais se recuperar. Mas olhando para Jesus, mas observando a Jesus, você vai ver um Cristo que salva. Você vai começar a notar igual a João Batista. João Batista muda o olhar dele. Até o presente momento, o olhar de João Batista era para aquilo que estava ao redor dele.
Mas quando ele olha para Jesus, ele diz, Jesus está vindo ao meu encontro. E quem é esse Jesus? Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o erro do mundo. Sabe o que ele viu em Jesus? Ele viu solução, ele viu vitória, ele viu salvação, ele viu sentido. Talvez as coisas não estejam fazendo sentido em tua vida, talvez as coisas não estejam não estejam na ordem como você queria em sua história. Talvez você esteja percebendo que as coisas estão saindo do seu controle e que você não consegue mais voltar para o estado inicial de bonança, de paz, de tranquilidade. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, as coisas voltam a fazer sentido. As coisas voltam a ter solução. Aquilo que parecia impossível começa a parecer agora algo não tão distante, algo não tão irreal. Talvez alguém até possa ter dito a você, olha, a situação está tão complicada que eu acho que não tem mais jeito para você. Eu acho que está fora da sua realidade. Deus está lhe dizendo pela palavra aqui, neste momento, neste programa, eu tenho a solução. Agora, você precisa olhar para mim. Você precisa me perceber em sua vida. Muitas vezes, quando nós perdemos o nosso foco, quando nós perdemos o nosso olhar, nós começamos a nos sentir mareados pelas ondas que nos levam de um lado para o outro. E nós vamos sendo levados e sendo levados e sendo levados, e quando nós percebemos, estamos perdidos, estamos sem solução. Mas, se esta tarde você atentar para a palavra do Senhor e perceber que quando você olha para Jesus, você está percebendo não só meramente um personagem bíblico, mas você está vendo na sua frente aquele que é autor, aquele que é consumador, aquele que vai mais além, aquele que faz todas as coisas e que é consumador, ou seja, aquele que fez, que terminou a nossa fé, que nele se encerra a perfeição de nossa vida e de nossa trajetória. Eu ainda gostaria de citar um texto para a sua meditação aqui nesta tarde. João, capítulo de número 1, o versículo de número 50 diz o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Este texto é maravilhoso. Nesse momento aqui, Jesus já havia feito alguns discípulos e aí Filipe chega para Natanael e diz, Natanael, eu achei aquele Messias que havia de vir. Natanael olha para ele assim e diz, e ele vem de onde? E Filipe diz, olha, ele vem de Nazaré. E quando eles olham assim, Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe diz a ele, vem e vê. Ou seja, Filipe estava dizendo, olha, você precisa ver com seus próprios olhos, Natanael. Se eu lhe disser, você vai manter os seus olhos postos, colocados nas coisas materiais, naquilo que a lei diz, naquilo que você acha que é. Mas eu quero lhe convidar, Natanael, para ver com os seus próprios olhos. Você precisa ver Jesus, você precisa olhar para Jesus. E aí a Bíblia diz de que eles vão até Jesus. Quando chegam lá, a Bíblia nos relata de que Jesus diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E se referindo a Natanael, Natanael olha para ele assim e diz, de onde me conhece, Senhor? E ele diz, olha, antes que tu viestes aqui, eu já tinha te visto debaixo da figueira.
E ele se impressiona com aquilo, ele fica abismado como ele percebe a vida e a história de Natanael. E aí Jesus responde claramente para ele. Ele diz, olha, você se impressionou com isso daqui que eu fiz? Se você permanecer olhando para mim, Natanael, você vai ver coisas maiores do que estas. Você vai ver coisas mais profundas do que estas. Você vai ver coisas que vão mais além do que estas. Aquele que olha para Cristo não apenas vê salvação, não apenas vê solução, ele vê também coisas que as outras pessoas que não estão olhando para Jesus, elas conseguem perceber. Aquele que vê mais além é aquele que olha através de Cristo. Alguém já disse, se eu vi mais longe foi porque eu estive em ombros de gigantes. Eu gostaria de lhe dizer aqui este momento, de que se você estiver nos ombros de Jesus a olhar, você vai ver mais do que todas as pessoas que viram na face da terra. Por quê? Porque você vai estar olhando através de Cristo. Você vai estar olhando para Cristo. Ainda veja, para nossa meditação, Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 13. Hebreus 11 e 13 diz o seguinte, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Note que o texto da palavra do Senhor fala sobre os heróis da fé neste capítulo 11 de Hebreus. E quando nós observamos estes heróis da fé, nós vemos que foram homens e mulheres que não olharam para suas forças, não olharam para suas condições materiais, mas sim olharam para Deus, olharam para Cristo. Tanto é que o texto diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles disseram, a nossa visão não é daqui, o nosso olhar não é daqui, o nosso olhar é diferente. E ele diz, olha, eles morreram na fé, não receberam a promessa, mas eles olharam para ela de longe, eles creram nelas e abraçando-as, confessaram e perceberam e disseram que eram peregrinos. Note que com este exemplo nós percebemos que mesmo vendo de longe, mesmo não contemplando de maneira corpórea, de maneira notória a salvação, a vitória, a bênção do Senhor, ainda assim é preciso que o nosso olhar esteja atento ao poder e àquilo que Deus pode fazer. Você pode até estar olhando e não estar vendo nada, como muitas vezes acontece. A gente não observa nada, não tem nada de maneira material que nós possamos nos segurar, que nós possamos dizer, olha, está aqui, está nas minhas mãos, está no meu controle. Não. Mas, quando o nosso olhar está em Deus, quando o nosso olhar está em Cristo, as coisas de Deus, as promessas de Deus, elas transformam a nossa vida e elas transformam a nossa trajetória. Deus é fiel e Ele cumpre com suas promessas. Basta tão somente que você olhe para Ele, que você tenha em mente que a sua vida precisa estar colocada e pautada na presença de Deus. Deixa eu lhe perguntar mais uma vez, neste momento, a terceira vez que eu pergunto aqui neste programa. Para onde você está olhando? Será que com esta palavra você já começa a mudar o seu olhar? Você já começa a mudar a posição do seu olhar? Será que você começa a perceber que Deus é maior? Será que você começa a perceber que Cristo pode fazer? A sua vida, a sua história, a sua trajetória
vai ser transformada quando você olhar para Deus. A resposta para a tua vida aqui neste momento, olhe para Cristo. Jesus te diz, olhe para mim, olhe para mim. E você vai ver e você vai perceber a salvação e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de lhe fazer o convite neste momento para que você esteja conosco cultuando em um dos templos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Lá no Templo Central da Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, nós temos cultos nos domingos. Fique à vontade para estar visitando todos os dias, inclusive, a um dos nossos templos. Um mais perto de você ou lá no Templo Central, o convite se estende. Gostaria de orar por você neste momento. Senhor Deus maravilhoso e grandioso Pai, em Tua presença, Senhor, estamos agora neste momento. Te agradecemos, meu Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, porque Tu és fiel e porque, Senhor, Tu és eterno. Nós confiamos em Ti, Senhor, e os nossos olhos, neste momento, estão postos em Ti. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo o que Tu podes fazer. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos dá força, ajuda este telespectador que está nos ouvindo neste momento, Pai. Opera salvação em sua vida. Se ele ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, que ele possa nesse momento olhar para ti e saber que só tu podes salvar, que só tu podes fazer. Te louvamos e te adoramos, Senhor, pela vida, meu Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu em nosso lugar, Pai, se sacrificando por nós. Te louvamos e te adoramos também, Senhor Jesus, pela vida do nosso pastor. Continua abençoando, Senhor, teu filho, ó Pai maravilhoso, e toda a Rede Brasil de Comunicação e todos aqueles que o fazem. Tudo isto te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.